Boa tarde a todos. Nessa nossa primeira palestra do canal do Grande Coração, desejo a todos os participantes imensos votos de paz, de profunda harmonia e de sabedoria interior. Acredito que todos os que passarem por esse canal, de alguma forma, estão nas suas buscas espirituais, visando construir uma compreensão mais ampla sobre si mesmos, aprendendo com os recursos que possuem a trabalhar suas sombras e suas luzes. E desenvolvendo uma capacitação no sentido de entendimento das leis espirituais. Todos somos participantes dessa jornada, podemos nos enriquecer profundamente. E acredito que os meios de comunicação são recursos valiosos para que possamos trocar experiências, conhecimentos, práticas diversas que nos ajude no caminho de auto-melhoramento e de fraternidade. Deu uma enroladinha agora aqui. Então, esse nosso primeiro vídeo vai falar sobre trazer reflexões, nunca fechar sobre o tema, porque eu realmente acredito que um verdadeiro estudo gera mais dúvidas do que soluções. Porque um verdadeiro estudo faz com que a nossa capacidade de compreensão se amplie. E quando a nossa capacidade de compreensão se amplia, nós conseguimos ver novas nuances do universo. E claro, isso gera novas curiosidades e novas dúvidas. Então, um verdadeiro estudo por alargar a nossa compreensão desenvolve não certezas absolutas, mas possibilidades para novas dúvidas e, por causa disso, novas construções. Então, que possamos nesse momento realizar reflexões interessantes sobre o universalismo, e que isso gere mais e mais dúvidas para que o nosso estudo continue. Antes de entrar propriamente falando no tema em si, eu gostaria de contar uma história que ocorreu há muito tempo, quando o discípulo de um dos grandes sábios da Índia apontou ao seu mestre e mostrou a diferença que existia entre as flores, as árvores e os animais, na base de uma montanha onde existia um mosteiro, e perguntou para o mestre assim: mestre, tu sempre falas que a vida é integrada e que todos estão conectados a todos. Mas eu percebo a diferença e parece que existe uma imensa distância. Apontou para a flor e disse: observe essa flor. Perceba qual diferente é dessa árvore, a desconexão que existe entre elas, e aquele animal, e aquele ser humano. O mestre olhou para o seu discípulo e achou tudo isso muito interessante. Então o convidou a subir até o alto de uma montanha. E quando eles estavam ali, ele perguntou ao discípulo: meu querido discípulo, observe a mesma natureza que você me apontou. E o discípulo percebeu que a natureza fazia um quadro geral, como ao observarmos um quadro muito de perto e a nos afastarmos e percebemos esse quadro um pouco mais longe na sua totalidade, então a gente percebe a imagem geral que o quadro faz. O discípulo percebeu que aquela natureza que antes ele via de uma maneira dividida e separada e não integrada, percebeu uma imagem totalizada daquela natureza geral. E falou: mestre, eu não encontro mais aquela divisão, parece que tudo está integrado. O mestre disse assim: quando nós estamos na base da montanha, tudo parece diferente. Mas quando estamos no alto da montanha, percebemos a vida integrada como um quadro geral do Criador e tudo parece a mesma coisa. Penso que o universalismo é essa postura que nos ajuda a ver a busca espiritual de cima de uma montanha. E perceber que existem muitas formas de integrarmos os diversos conhecimentos espirituais que já foram deixados ao longo da história da humanidade e utilizar todos esses conhecimentos
para favorecer a nossa compreensão e o nosso autodesenvolvimento. O que faríamos se percebêssemos que é possível encontrar um caminho em que as diferenças religiosas, filosóficas e científicas, ao invés de se transformarem em empecilho para o diálogo entre todos esses saberes, se encontrássemos um caminho que buscasse e que conseguisse integrar a diferença e transformar a diferença entre todos os saberes em soma, para que possamos criar conhecimentos mais amplos, práticas mais enriquecedoras e uma visão de que todos os caminhos possuem a sua riqueza. Percebemos que grande parte dos conflitos que tomam conta da humanidade relacionam-se à falta de habilidade que o ser humano ainda traz de lidar com as diferenças. Percebemos as diferenças, o quanto diferenças religiosas, políticas, esportivas e etc. criam um atrito. O ser humano, ao invés de transformar essas diferenças num impulso para construir conhecimentos mais amplos, busca se encastelar em suas crenças e valores e excluir e atacar as crenças e valores que são diferentes. O que aconteceria se conhecêssemos um caminho que nos convida a integrar ou, no mínimo, respeitar as diferenças existentes e encontrar as riquezas existentes em todos os caminhos espirituais? O universalismo fala sobre isso. Eu trouxe aqui um esboço que foi psicografia de um dos espíritos que nos assessoram na fraternidade espiritual do Grande Coração. Eu vou sair aqui da frente para ver se vocês conseguem ver a fotografia dele. É uma das entidades que nos auxilia na fraternidade do Grande Coração, Ramir Bhagavan. E esse espírito, então, um determinado dia, trouxe-nos uma carta psicografada pela minha mediunidade, falando a respeito do universalismo. Então, as nossas reflexões estarão embasadas nessa carta. E ele começa assim, que o universalismo é um caminho de desenvolvimento e cura espiritual, em que se baseia nos aspectos produtivos que podem ser encontrados nas diversas correntes espirituais, filosóficas, científicas e artísticas do saber humano. Então, o universalismo nos convida a pesquisarmos em todos os caminhos, a nos abrirmos às diferenças e utilizarmos todos os aspectos que são encontrados nos diversos caminhos do conhecer humano, da arte, da ciência, da filosofia e das religiões, tudo aquilo que pode ser útil para desenvolvermos curas e caminhos de desenvolvimento espiritual. O universalismo, então, deixa eu só baixar aqui, ele nos convida a uma atitude espiritual calcada na liberdade, na tolerância e na integração dos conhecimentos existentes. Penso que cada um de nós vibra num estágio de consciência específico. Estágio de consciência que nos coloca frente a uma maturidade espiritual específica. Essa maturidade espiritual acaba desenvolvendo em nós uma capacidade de crescimento. Como se cada um de nós que apresenta um nível de desenvolvimento específico tem uma capacidade de aprender determinada lição e aprender essa lição em um determinado ritmo. Se criarmos modelos gerais de desenvolvimento, se criarmos modelos gerais de crenças quanto o que é o universo, o que é a vida, e buscarmos impor esses modelos às diversas consciências, podemos estar violentando profundamente a capacidade do ser de compreender e de buscar o seu desenvolvimento espiritual. Eu entendo o conhecimento espiritual como se fosse um estímulo para que a criatura possa, no contato e na compreensão do seu ritmo evolutivo, buscar desenvolver compreensões e desenvolver práticas que estejam de acordo com a sua autenticidade espiritual.
Convidar um ser humano a desenvolver alguma coisa que ele não tem a capacidade de administrar é como você convidar uma criança muito tenra, com escassos ou nenhum conhecimentos de matemática, a desenvolver um conhecimento de física quântica. Nenhum crescimento acontece se não existe um respeito ao ritmo do ser em amadurecer e crescer. Então, o universalismo, ele é uma crença espiritual, ele é uma prática espiritual, é uma atitude espiritual que entende que a liberdade que o ser possui para buscar o desenvolvimento espiritual, respeitando a sua autenticidade, somente nesse contexto é que as aprendizagens podem acontecer. Todas as aprendizagens que nós não temos capacidade de administrar e de desenvolver, de alguma maneira não existe a assimilação daquela aprendizagem. Acaba se gerando agressões emocionais e mentais que podem até gerar determinados traumas, onde o ser acaba criando empecilhos para se envolver novamente com a prática do desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, para que ele seja produtivo, ele deve acontecer com um profundo respeito à capacidade de aprendizagem do ser. Por isso, modelar comportamento, do que seja evoluir espiritualmente, é fazer isso nessa intensidade, dessa forma, é a pior coisa que pode acontecer no desenvolvimento espiritual. O universalismo, então, convida a essa liberdade. E por compreender que cada ser está num estágio de consciência e tem uma capacidade de aprender e afinidade de aprender com determinados instrumentos, o universalismo acredita na tolerância, no respeito às escolhas que o ser faz para o seu crescimento. Desde que essas escolhas não coloquem em risco a integridade dele mesmo e de outro e da sociedade, a escolha que o ser vai fazer deve receber o apoio dos seus companheiros de jornada evolutiva. Um dos grandes problemas da nossa sociedade, de todas as sociedades, até pela importância que se tem a adaptação social, porque quando nós estamos adaptados aos grupos, seja de trabalho, familiar, etc., as pessoas nos aceitam. E ao nos aceitarem, portas podem ser mais abertas com facilidades. Isso é muito bom. Nós não devemos fugir dos recursos, do desenvolvimento de recursos para conseguirmos nos adaptar socialmente. Mas é muito importante que a gente saiba fazer isso com sabedoria sem se afastar da nossa sabedoria interior. Um dos grandes problemas em psicologia é a criação de um falso self. E isso significa o quê? Significa que a pessoa, para ser aceita aos grupos, vai fazendo o que esses grupos acham que é o mais correto, que é o mais justo, que é o mais nobre, e muitas vezes vai se afastando das necessidades verdadeiras. Então, aquele centro interior, que se ela estivesse em conexão com esse centro de uma maneira harmônica, ela poderia ter clareza do que realmente é importante para ela, vai ficando reprimido e ela vai construindo como se fosse um centro falso, que tem como conteúdos o que ela foi aprendendo que é importante para que ela possa se expressar nos grupos e se adaptar. Espiritualmente, no desenvolvimento interior, isso pode acontecer também. A pessoa vai assumindo crenças e práticas numa intensidade e com determinados detalhes dessas crenças que podem estar muito longe do que verdadeiramente lhe faria bem como crenças espirituais e como práticas espirituais. Então, o universalismo nos convida à tolerância, à escolha que o ser faz e ao apoio para que o ser possa encontrar o melhor caminho para o autodesenvolvimento. Mas existe algo muito interessante no universalismo, que é a compreensão que, como todos os caminhos espirituais trazem inúmeros recursos para o nosso crescimento, vai existir um movimento no universalismo de integrar esses conhecimentos, de buscar na ciência, na filosofia e na religião e começar a fazer uma integração desses conhecimentos, não se restringindo a credos, sistemas e a nenhuma autoridade religiosa.
realmente dentro do universalismo, nós acreditamos que existem muitos mestres, mas ninguém tem autoridade para delimitar qual é ou não é o caminho que o ser deve trilhar para se desenvolver. Aliás, penso eu que um verdadeiro educador jamais impõe um caminho ao seu educando. Ele traz estímulos para que o educando possa, através desses estímulos, encontrar o próprio caminho. Todo educador que força um educando a seguir por um caminho, primeiro que cria um laço de dependência, e no desenvolvimento espiritual, dependência sempre cria uma dificuldade para que o ser possa desenvolver os verdadeiros recursos que vai permitir que ele seja autônomo na sua busca, que ele possa realmente desenvolver as novas qualidades que o universo está lhe convidando. Se tem alguém que faz as escolhas pelo ser, se tem alguém que fala como o ser deve fazer passo a passo, o ser perde a oportunidade de desenvolver a sabedoria, de descobrir o que é importante para ele e como trabalhar com os seus sentimentos e com as suas emoções. Isso não fala que nós não devemos trocar. A troca é importantíssima porque nos enriquece. Isso fala que um verdadeiro educador não impõe um caminho ao seu educando. Por isso, nós não acreditamos em autoridades religiosas. Nós acreditamos em mestres que trazem uma mensagem que é fruto da sua maturidade espiritual e nós vamos usá-la. Mas nós não vamos nos restringir. Não vamos nos restringir a nenhum mestre espiritual. O maior mestre que o universalismo preconiza é o mestre interior. Deus habita em nossa casa interior, em nossa consciência espiritual. Evoluir é aprender a se comunicar com essa instância divina que está presente em nossa consciência espiritual. Se vamos evoluindo, uma época da evolução, em muitos momentos, o que vem como contribuição de outros seres que estão conectados com o seu Deus interior, que compartilham isso com a humanidade, isso nos ajuda profundamente. Mas não nos ajuda se isso fizer com que, ao invés de usar esses conhecimentos para amplificar a minha relação interior, eu fique dependente dessas autoridades religiosas. Como o universalismo preconiza que o desenvolvimento interior é a coisa mais importante e deve acontecer com liberdade, tolerância e autonomia, nós não acreditamos em autoridades religiosas. E por não se fechar a nenhum credo, a nenhum sistema, nenhuma autoridade religiosa, o universalismo mantém uma ampla abertura para estudar e praticar tudo o que pode ser encontrado nos mais diversos caminhos que vai nos auxiliar no desenvolvimento da sensibilidade espiritual, da sabedoria profunda e do amor universal. Só baixar aqui. Muito mais do que um posicionamento eclético de aceitar tudo, o universalismo busca averiguar a produtividade de cada conhecimento que entra em contato. Então, existe um posicionamento racional frente àquele conhecimento. Não é aceitar qualquer coisa que nos traga. Não é dizer que tudo que existe é realmente bom. Existem muitos conhecimentos e práticas que foram sendo desenvolvidos nas instituições espirituais, filosóficas e religiosas que não são produtivos para a humanidade. Que, ao invés de libertar, prende. Ao invés de desenvolver a autonomia, desenvolve a dependência. Desenvolve crenças que limitam o ser e não que auxiliam o ser a produzir o que há de melhor dentro dele. Então, iremos ter uma postura racional perante todos os conhecimentos. Então, não existe uma atitude de aceitar tudo. Existe uma atitude de não ter preconceito perante o conhecimento, de estar aberto para averiguar, refletir nas nuances daquele conhecimento, perceber os pós e os contras e retirar dele aquilo que é útil e produtivo. Mas muito mais do que fazer essa avaliação racional, depois de construir a compreensão do quanto aquele conhecimento é produtivo, existe um trabalho dentro do universalismo de ver como aquele conhecimento novo se integra nos outros conhecimentos que já foram arregimentados e considerados produtivos. Isso faz com que, independente da compreensão que você tenha construído, como existe um movimento contínuo de agregar novos conhecimentos e integrar,
sua compreensão estará sempre se renovando, adquirindo novos detalhes, novas profundidades, e você não para no tempo e espaço. A grande doença da evolução espiritual é a estagnação. É quando o ser, por qualquer conflito que faça com que ele, ou qualquer limitação, faça com que ele fique parado naquele posicionamento, naquela expressão emocional, naquela conexão com algum elemento que está desequilibrado em sua interioridade, que faz com que ele não se abra a coisas novas e continue se renovando. Entendemos, particularmente falando, que afirmar que no atual estágio evolutivo que os seres possuem no planeta Terra, afirmar que a criatura humana, qualquer caminho espiritual, seja herdeiro da verdade, é um grande engodo, é um grande erro. Porque, ao nosso ver, a verdade é uma coisa muito ampla, que o ser só consegue ter uma apreensão dessa verdade quando atinge a integração, falando em termos de desenvolvimento espiritual, a integração com o Pai. Deram-se muitos nomes a essa integração com o Pai. Nirvana, Samadhi, estado de reino dos céus, estado Rosa Cruz, etc. Somente nesse nível de autodesenvolvimento é que o ser pode ter uma compreensão mais ampla da verdade. No atual momento em que nós estamos, existem limites na compreensão da verdade. É como se a verdade fosse uma grande paisagem que envolve a nossa casa, e a nossa casa possui janelas. De acordo com o tamanho da nossa janela e da quantidade de janelas que existam na casa, nós vamos ter uma percepção mais ampla da verdade. No atual momento, as nossas janelas não tomam conta de toda a nossa casa. Nós não temos essa capacidade panorâmica de perceber a verdade das leis espirituais. Temos um estágio de consciência, que não é nem inicial, porque estamos vindo de muitas e muitas reencarnações, evoluindo e se desenvolvendo, mas não é um alto estado de consciência. Então, nesse estágio de consciência que a humanidade, uns um pouco mais, uns um pouco menos, expressam, temos janelas que permitem uma percepção da verdade, mas com certos limites. Então, se você se fechar em qualquer credo, em qualquer crença, em qualquer prática, você está limitando o seu autodesenvolvimento. Você está falando que aquela janela, com aquele quadradinho, pode aprender a verdade divina. E tudo bem você afirmar isso. A grande questão é que a natureza que envolve a casa é muito maior do que a capacidade que as janelas possuem de mostrar o exterior para quem está dentro. Então, por mais que possamos afirmar que os nossos credos, que os nossos valores representam a verdade máxima, e acreditarmos nisso com ferro e fogo, estamos nos limitando, porque a verdade é algo muito maior do que isso. Então, no universalismo, nós não nos fechamos à continuidade de agregar novos conhecimentos. Mas não basta colocar tudo em cima da mesa e falar que tudo é útil. É necessário passar pelo crivo da razão, estudar a produtividade daquele conhecimento e depois saber ver aquele novo conhecimento se interconecta aos conhecimentos anteriormente construídos de que maneira? A gente forma novas compreensões quando fazemos isso. É como ampliar uma mandala. Todos sabem que a mandala é aquela forma circular que é usado, que representa a perfeitude, que representa a integração, que representa a união dos opostos, a integração dos opostos, e que sempre foi usado no Oriente como símbolos para representar leis espirituais e para as práticas espirituais de meditação. Então é como se tivéssemos o rol de conhecimentos que possuímos hoje fosse uma mandala num certo tamanho. Então, se a gente agrega novo conhecimento, a gente traz novas cores e novos desenhos. A gente amplia a mandala, forma novas totalidades. A nossa compreensão, nesse movimento contínuo de se renovar, vai cada vez ficando mais ampla. E é claro, quanto
mais longe eu enxergo, também as minhas escolhas vão estar coerentes com a minha capacidade de enxergar. E também eu vou ter mais instrumentos para educar na minha interioridade aqueles aspectos que dificultam para que eu possa expressar-me como eu acredito, para que eu possa ter um comportamento coerente com o que eu acredito. Então, no universalismo, nós não temos uma postura de aceitar tudo, mas temos um posicionamento sem preconceito diante de todos os conhecimentos. Nós vamos estudar, nós vamos ver as consequências daquele conhecimento, a partir daí vamos aceitar e fazer um trabalho de integrar esse novo conhecimento nos conhecimentos já existentes, né? Como pontos básicos da prática do universalismo, o universalismo propõe a visão integral, ou seja, de que existe uma interconexão entre todas as coisas, e por causa disso existe uma interconexão entre todos os caminhos espirituais, científicos e filosóficos. Cabe dentro do universalismo encontrarmos essas conexões. Preconiza o ecumenismo afetivo, que significa que, por mais que de repente, pelas crenças, nós não possamos criar uma união, porque cada consciência em seu estágio de desenvolvimento vai ver o mundo de determinada forma, e muitas vezes não vai ser possível ver o mundo de determinada forma, interpretar o mundo de determinada forma que seja igualitária. Por mais que existam essas diferenças, o universalismo preconiza que somos cidadãos universais, que estamos evoluindo, e que através dessa compreensão que somos cidadãos universais, que estamos evoluindo de acordo com o nosso ritmo evolutivo, existe uma aceitação ao ritmo de cada ser. E uma aceitação afetiva do ritmo de cada ser, por sermos todos irmãos e estarmos crescendo na nossa capacidade de desenvolvimento. O universalismo acredita também no pluralismo, que significa o quê? A importância de existir muitos caminhos de compreensão da vida espiritual e de progresso geral, para dar conta aos diversos graus de consciências que existem na humanidade. Alguns amadurecimentos de consciência não se sentem afim à prática do universalismo. Se sentem afim a uma identificação específica com uma crença religiosa. E somente com aquela crença. Então o universalismo não quer igualitar tudo, porque sabe que é importante ter essa diferença. O universalismo quer convidar a uma reflexão de que exatamente porque é importante essa diferença, devemos aceitar os diversos caminhos existentes sem criticar esses caminhos, percebendo de que maneira aqueles caminhos fazem bem a consciências que estagiam em um determinado grau evolutivo. Então, o universalismo acredita no pluralismo, da importância de diversos caminhos para dar conta das diversas consciências existentes. E da transdisciplinaridade. O que é transdisciplinaridade? Exatamente isso que nós estávamos falando. No movimento transdisciplinar de um grupo, se estivéssemos falando isso em termos de um grupo profissional, por exemplo, um grupo de saúde existente num hospital, onde tem médicos, assistentes sociais, psicólogos, etc, 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 administradores, tudo isso são profissionais. Existe um grupo assim, percebe que cada um tem uma perspectiva diferente perante a saúde. Todos acreditam na saúde, mas o psicólogo tem uma visão mais voltada à saúde psicológica, o médico, dependendo da especialidade, o enfermeiro, dentro do rol das suas atividades, o assistente social, o fisioterapeuta, etc. Num grupo transdisciplinar, iria-se de repente discutir sobre um tema e cada um iria trazer a sua contribuição. Depois de cada um trouxesse a sua contribuição, ao organizar aquele conhecimento, iria ser feita uma reflexão que integraria aquele conhecimento todo e se chegaria a uma percepção que veio da soma de todos aqueles conhecimentos, mas é muito maior do que a visão particular de uma das partes. Na transdisciplinaridade, existe esse movimento de se chegar a uma nova compreensão da realidade através do diálogo de diversos saberes.
O universalismo preconiza isso o tempo todo. O tempo todo estamos entrando em contato, estudando muitos conhecimentos e integrando e chegando a percepções mais amplas e mais complexas, mais ricas de detalhes e etc. Para mim, a maior contribuição do universalismo é aquilo que ele busca trabalhar, no sentido de, ao meu ver, algumas chagas que tem criado dentro do desenvolvimento humano, da experiência humana, situações que dificultam a fraternidade, dificultam a cooperação entre os seres, para que possamos trabalhar juntos, favorável ao progresso. Uma dessas chagas é o sectarismo, que é exatamente essa postura de diferenciar, de excluir aquele que pensa de uma maneira diferente a nossa forma de pensar e sentir e compreender a vida. Outra chaga que existe é o autoritarismo, que é essa postura de impor a nossa verdade aos outros. O materialismo, que faz com que o ser se simbiotize com a experiência orgânica, achando que é apenas um corpo, que o objetivo do mundo é lidar com esse rol de sensações corporais e esqueça da sua procedência espiritual. O institucionalismo, que é quando as instituições religiosas que criam regras para lidar com as suas práticas e com os seus membros, transformam essas regras em dogmas, ou seja, em verdades absolutas. E não se renova, a instituição se engessa, e isso cria muitos problemas, porque as consciências vão evoluindo, vão apresentando necessidades diferenciadas, e a instituição fica parada no tempo e espaço, embasada naquelas regras e crenças que foram úteis em determinado dia, mas talvez hoje não sejam tão mais úteis. E no extremismo, que é exatamente essa postura de nos colocarmos em posições extremas e não nos abrirmos para lidarmos com a diferença, para dialogarmos com posições opostas e tirarmos aprendizagens disso. E cuidamos desses aspectos do sectarismo, do autoritarismo, do materialismo, institucionalismo e extremismo através de 6 cuidados básicos. Cuidado número 1, respeito a todas as manifestações culturais, desde que essas manifestações culturais não coloquem em risco a experiência humana. Segundo, respeito ao livre-arbítrio, a capacidade do ser escolher aquilo que é melhor, porque o ser é a melhor pessoa para saber o quanto que a sua autenticidade, a sua sabedoria interior e o como essa sabedoria lhe convida a evoluir. Compreensão de nossa integralidade, que somos seres bio, psico, sócio espiritual, e que vai ficar muito mais fácil evoluir se adquirirmos conhecimentos que tratam toda a nossa integralidade, que tratam do corpo físico, do ser psicológico, do ser social e espiritual que somos. Por isso também o universalismo tem como postura importante a busca de integrar muitos conhecimentos e estudar muitas áreas, né? A consciência de priorizar o ser humano e a vida acima de tudo. Nunca tornar nenhum tipo de compreensão que temos ou prática que temos um motivo para excluir a vida humana que pensa diferente, que pratica diferente na seara espiritual. Uma consciência cooperativa e transdisciplinar, a visão de que todos nós somos muito melhores se somarmos do que se fizermos sozinhos. E essa condição de integrar conhecimento para se chegar em novas totalidades. E sempre uma atitude filosófica e científica, que significa sempre pautar um conhecimento que entrarmos em contato, na razão e na experiência, para averiguarmos a produtividade daquele conhecimento antes de aceitarmos. O maior objetivo do universalismo é criar uma rede de comunicações sem barreiras com todas as riquezas humanas. Fazer esses diversos saberes se comunicarem e para criar com isso uma qualidade e uma criatividade na busca do amor, da sabedoria e da transcendência. Então deixamos aqui o nosso primeiro vídeo a respeito do universalismo. Irá ter uma parte 2, espero que vocês tenham gostado. Desejo a
a todos os frequentadores do canal, paz profunda, uma amorosidade imensa envolvendo os vossos corações e uma experiência produtiva na aprendizagem da matéria. Que possamos estar cientes de cada convite que a vida nos faz nesse momento para aflorarmos potenciais, trabalharmos dificuldades internas e sermos úteis no aprimoramento espiritual da humanidade. Que o Mestre Jesus e todos os grandes mestres nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.